Não consigo mais viver. Aplaude Ele, aleluia. Ele está aqui, dá para sentir, queridos. Há uma atmosfera diferente nesse lugar. Aplaude por esse grupo de louvor, por esses ungidos. Amém, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês. Nosso aviso mais importante, vou sintetizar. Você já entendeu o recado? São as nossas lives, a maneira que o Senhor nos conduziu a literalmente transportar essa unção, essa presença inconfundível de Deus do púlpito até você. Por isso não desfoque. Nós, no nosso site da igreja, casafirme.com.br, você vai ver todos os horários, todas as faixas etárias. Nós temos trabalho por live. Pós esse culto, a live mais importante de todas, de segunda a sexta, das 10 às 11 da noite. Essa é a mais importante, que você não pode perder por nada deste mundo. De madrugada, das 6 às 7 da manhã. Olha, temos live todos os dias para a tua vida, para ministrar você. Receba. Você que é de outro ministério, permaneça no teu ministério. Se alimente conosco, receba de Deus e use isso na igreja onde Deus te plantou. E estamos juntos, satisfeitos no Senhor, porque um planta, outro colhe e o Senhor se alegra. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da palavra de hoje é milagre pós-encontro com Deus. Nós, quando nos referimos a milagres de Deus, a gente gostaria de desembocar logo no milagre, aterrissar no milagre. Gostaríamos de já estar na linha de chegada. Mas milagres oriundos de Deus, à luz de toda a palavra, eles não são forjados assim. Os milagres que Deus faz, amados, e eu tenho que enfatizar que talvez erroneamente alguém nos ensinou sobre o perfil de Deus de milagres, e talvez erroneamente alguém nos ensinou que milagre é toque de caixa, aquela coisa que chegou, Deus tem que fazer. Queridos, à luz da palavra, milagre é fruto, milagre é consequência, ele é galardão, ele é uma produção, algo foi produzido pós um contato com Deus. Se a gente for pegar outro tipo de milagre, nós não vamos chegar a lugar algum, e Deus não vai endossar a palavra. Nós vamos ver à luz da palavra 7 casos, e a gente vai ver como a matemática de Deus sempre fecha. O milagre teve que acontecer, mas por quê? Um poder de Deus teve que se manifestar, mas por quê? Primeiro caso que temos está em Lucas capítulo 8, quem vai ler? O pastor José, o pastor Dair. Lucas capítulo 8, nós vamos ler o caso de Jairo, filha de Jairo. Capítulo 8, versículos 49 a 55. Nós vamos agora ver um caso que a gente pode denominar como o milagre aqui é um respaldo de algo. Vamos ver o caso de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 49 ao 55, diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Versículo 51, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou
e ele mandou que lhe dessem de comer. É a única vez que você vai encontrar o Senhor Jesus berrando, é essa aqui, a voz alta. Parece que ele quis enfatizar algo para alguém que está lá fora. Por que que esse milagre teve que acontecer? Por que que o Senhor Jesus insistiu? A turma veio, os bajuladores desse tal de Jairo. Jairo era o homem mais importante daquele vilarejo, chefe da sinagoga, representante da lei e da religião. Os bajuladores desarmam a gente. Você está tratando com alguém, chega um bando de bajuladores dele, você se retira. Teu campo está restrito. Porém o Senhor afronta todos eles. Eles falam: olha, ela já morreu. Você está esperando mais o quê? Deixa esse Jesus fazendo os milagres dele na praça, como já estão acontecendo e não dá para negar. Continue. Porque o Senhor estava tratando de um milagre já sendo confessado. A mulher está falando: acabei de ser curada aqui. Então deixa ele fazendo os milagres dele aí, mas volta você e enterra a tua filha. E o Senhor, à vista deles, publicou: não, ela vai ter que ser curada, fica aí. O porquê? E ainda agora ele vai e dá um berro lá dentro, um grito para todo mundo lá fora ouvir. É pública a coisa. E aí ele faz o milagre e tem que acontecer. Por quê? Só tem uma explicação, uma. Não tem como encontrar uma secundária aqui. A gente voltando para o versículo 41, nós encontramos a resposta. O porquê que essa menina teve que ser curada. Porque o Senhor enfatizou que ela não pode deixar de receber, e o Jairo não poderia deixar de receber um milagre. Lucas capítulo 8, versículo 41. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Todo mundo diga comigo aí em casa, diga: houve um contato prévio. Houve um contato prévio com Deus. com Deus. Houve lá algo construído um tempo atrás. Esse milagre tem que acontecer porque anterior a ele houve um encontro com Deus. Queridos, encontramos muito crente frustrada, porque não sei quem ensinou para eles o toque de caixa, ou depender da fé de terceiros, ou crer mais na fila de oração do que no encontro com Deus. Tem muita coisa que até chega em hora errada. A pessoa na hora que está menos esperando vai lá, acontece. E a gente tem que lembrar essa pessoa: não aconteceu porque você está incrédulo, não aconteceu porque você não está bem, porque Deus não trabalha debaixo de pressão, Deus não é manipulável. Aconteceu porque esse milagre já estava pronto. Ele é oriundo de um encontro que teve com Deus. Esse Jairo não pode ser frustrado, porque antes ele construiu o milagre no encontro com o Senhor Jesus. Aplaude a Deus por isso. Ele foi lá e falou: Senhor, houve um diálogo, algo foi tratado no particular, ou nesse caso foi até público. Queridos, nunca, jamais nós vamos sair de um encontro com Deus de mãos vazias. Amém. Não existe isso. O versículo que mais nos ensina sobre isso começa com lá, não precisa ler, está em Gálatas 3:7, que fala que Abraão é nosso pai da fé, com nosso pai da fé. Em Tiago 2 fala que ele teve um encontro com Deus, e ele se retirou da presença de Deus, crendo que Deus vai dar para ele uma nação. E ali diz: isso lhe foi imputado para a justiça. Aí parece que o versículo termina com vírgula, com ponto, mas aí entra: e foi chamado amigo de Deus. Então Deus enfatiza que naquele encontro Abraão tinha concebido o milagre dele. O Senhor já tinha dado como feito. Há muitos milagres que ninguém vai poder abortar da tua vida. Por mais que Satanás quer te convencer por A mais B, que você está andando em círculos, que Deus não está nem aí com teus problemas, você precisa lembrar que tem muitos momentos que você orou,
e Deus viu que você creu, e isso te foi imputado para a justiça, e você naquele encontro foi chamado ou chamada amigo, amiga de Deus. E esse milagre não haverá poder, não haverá demônio, não haverá Lúcifer, não haverá filho do diabo, que não importa na posição que ocupa nesse mundo, não haverá quem aborte na tua vida. Isso depende do poder exclusivo de Deus. Isso não depende dos críticos, dos zombadores que riam na entrada. Isso depende do Senhor Jesus, que falou: levanta-te, menina. Ela foi lá e levantou. Dá glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Ninguém vai abortar o que é teu. Pastor, mas essa mensagem é muito tarde para mim, estou chegando agora. Comece a construir agora uma vida com Deus. Comece a construir encontros com Deus. E eu que estou na superfície da onda, vai subindo cada vez mais. Vai aumentando teus encontros com Deus, porque neles têm sido emitidos tantos documentos ao teu favor. Segundo personagem, vamos ler Êxodo 14, versículos 15 e 16, falemos de Moisés e daquela vara. Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, diz assim: disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Todos conhecemos a história. Abriu-se o mar, foram, etc. Por que o mar se abriu? Porque a vara era mágica? Não. Essa vara que Deus fala para Moisés: pega essa vara aí que está na mão e abre o mar no meio. Se essa vara vai para outro ali e abre, não ia. Não ia. Nós temos um Eliseu falando: olha, vou ressuscitar o filho dessa sunamita. Faz o seguinte, Geazi, vai com a minha capa. Não funcionou. Não funcionou porque Eliseu não tem poder? Não. Porque Eliseu errou? Não. Porque a capa de Eliseu não tinha poder? Não. Não funcionou por causa da mesma resposta que temos para Moisés. Na mão de outro não ia funcionar, porque não é varinha mágica. Mas por que na mão de Moisés funcionou? Porque o tal de Moisés, lá em Êxodo 3, tinha tido um encontro com Deus. Então Deus fala para ele: pega a tua vara. É algo teu construído entre eu e você no encontro que nós tivemos. Por isso não adianta imitar os outros. Não existe réplica no reino de Deus. Não adianta, olha, se eu roubar a vara de Moisés, eu não preciso de mais nada na vida. Não vai funcionar. O Geazi não funcionou na mão dele, porque a história provou depois que ele não construiu nenhum encontro com Deus. Ele só queria o que aparece agora. Ele vendeu a unção por dinheiro e se mandou. Aí a gente entende porque a unção não tinha funcionado antes, porque não construiu com Deus, não teve encontro. Andava com o homem de Deus, mas ele mesmo não seguia os passos, porque o homem de Deus levava Geazi até um encontro com Deus, mas parece que Geazi ficava só de fora. É igual a muito crente que entra em igreja, aplaude pastor, acha a mensagem demais, acha que o louvor foi ungido, foi até não sei o que, me libertou, me limpou, chega em casa, mas não ora, não clama, não tem esse desfecho final glorioso de uma comunhão com Deus. E aí fica na deriva, e está frustrada, porque ele prometeu muita coisa, mas ele esqueceu que tudo isso se valida na vida com Deus, no encontro com Deus. Então Deus fala para Moisés: pega essa vara sua, põe aqui e vamos abrir esse mar. Funcionou, porque não é de última hora. Moisés já estava construindo uma vida com Deus, estava tendo muitos encontros com Deus. Você sabe quantas vezes, só à luz da Bíblia, Moisés se encontrou com Deus até chegar no Mar Vermelho? 18 vezes. Isso o que está escrito na Bíblia. Na verdade foram meses. Deus permitiu meses para tirar o povo do Egito, para dar tempo a Moisés de ter comunhão com ele o suficiente. Está aí.
Porém, o mesmo Moisés prometeu para o povo de Israel que entram na terra prometida. E Deus falou para Moisés: eles não entram porque eles não querem nada comigo. Tua palavra para pôr eles lá dentro não é o suficiente. Porque no meu reino, Deus fala para nós hoje, no meu reino não existe neto de Deus. Existe filho e filha, gente que tem contato com Deus. Não se ampara em, mas sabe quem foi meu avô? Meu avô foi quem mais salvou a alma para Jesus Cristo no Brasil. Queremos saber quem é você. Não queremos saber quem foi, queremos saber quem é hoje no presente você. Ninguém vai poder se amparar na mãe que é gloriosa com Deus. Tudo isso ajuda, mas isso não é a solução. O que Deus tem para te encontrar, para te entregar, só pode ser fruto de um encontro com Ele. Não adianta inventar mais desculpas. Não adianta falar que não sabe orar, porque Deus não está te pedindo para orar para ser uma pessoa que tem que tagarelar 2 horas para dizer que houve um encontro. Deus só está te pedindo para sentar numa cadeira confortável e põe um louvor e vamos começar. É assim que começa. Daqui a pouco começa a haver um diálogo. Daqui a pouco você aprende a orar. Daqui a pouco você que tem, mas eu tenho um raciocínio tão lento, minha matemática assim de gerir próprios pensamentos não fecha. Não tem problema. Você vai ficar entalado na cadeira lá, não vai falar nada, vai ouvir um louvor, vai pensar em não sei o quê. Só que eu estou te dando a minha palavra de homem de Deus. No dia seguinte você vai ter saudade disso. E você vai dizer: olha, mesmo com cara de tacho que não abri minha boca, agora eu percebo que foi tão bom. Eu acho que vou repetir a experiência. Dá glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Porque a gente está na presença de Deus, ou para ouvir ou para falar, queridos. Mas tem que estar na presença de Deus. Tem que ter um encontro com Deus. Terceiro personagem, temos 7 hoje. 2 Reis capítulo 2, versículo 14. Por que o manto de Elias funcionou na mão de Eliseu, meu Deus do céu? Está lá Eliseu. Ele não teve tempo hábil para se tornar discípulo de Elias. Não teve tempo suficiente para aprender com Elias. Ele foi introduzido de ultimíssima hora na trajetória de Elias. Elias está indo embora, acabou, vai dar suas últimas flechadas e some. E nisso Eliseu é introduzido. Então Eliseu não pode falar: eu sou discípulo de Elias. Nem era respeitado como tal. Não pode dizer: comi 1 quilo de sal com Elias. Porém, o manto de Elias, ao subir Elias, naquele vendaval, subindo, cai o manto, Eliseu pega. E agora ele põe a prova, leia isso. 2 Reis capítulo 2, versículo 14, diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E por que o manto de Elias? Porque o manto era mágico? Não. Se você me achar agora o manto de Elias, prova com DNA científico, não vai abrir nenhum mar. Pode jogar onde se quiser, não vai acontecer nada. Mas por que funcionou na mão de Eliseu? Por que o manto não funcionaria na mão de terceiros? Porque não é manto mágico. Quanta gente depende do lenço ungido. Glória a Deus, nós te ajudamos com lenço. Mas eu não engano ninguém, eu falo: vou te dar um lenço. E ele vai te ajudar por um tempo. Os demônios vão mandar para os quintos dos infernos com ele. Mas é por um período curto. É para você ter fôlego e fazê-lo permanente. Orar. Por que na mão de Eliseu funcionou o manto? Aí você volta um pouco na trajetória, você descobre no mesmo capítulo 2, versículo 2. Você entende por que na mão de Eliseu funcionou. O que Eliseu diz ali? 2 Reis capítulo 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Não te deixarei, eu já tenho um acordo com Deus. Eu, Eliseu, que pareço o rapaz novato, neófito quer dizer, não entende muita coisa. Pareço aí que não sirvo para a tarefa. Elias, vou te tranquilizar.
Sabe por que eu vou contigo até pegar o manto? Porque eu já tive um diálogo com Deus. Então eu vou com você até o fim. Se Eliseu está lá só esperando um lenço ungido para ver se sua vida muda, já tinha dado no pé. Porque se o pastor está dizendo para ele ir embora, Elias 3 vezes ele fez a oferta de sair de mão vazia. Falou, estou te aconselhando a ir embora, não tenho mais nada para te dar. Mas por que Eliseu permaneceu? E por que não funcionou? Por que funcionou na mão dele? Porque esse homem tinha tido particulares com Deus. Quando vai lá Elias dormir, está lá Eliseu falando com Deus de Elias. Senhor, o Senhor me pôs do lado desse pregador, dessa pregadora que está falando da tua parte, que está influenciando a minha vida. E como o Senhor não tem neto, estou aqui para me tornar teu filho, tua filha. Estou aqui para dizer, Senhor, não te esqueças de mim. Eu quero servir, eu quero fazer o dobro de milagres que ele fizer. Eu quero profetizar como Elias profetiza. Eu quero abrir e fechar o céu como eu já vi ele fazer. Eu quero ter um nome em todo o Oriente Médio como ele já tem. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Essas palavras não caem no vazio. Essas são palavras oriundas de um encontro com Deus. Porque ninguém olha para um outro, viu o ser humano, massa falida, um corpo massa falida na sua frente. Ninguém olha para esse ser humaninho e diz para ele, eu quero ser o homem mais poderoso do Oriente Médio, fechar o céu, abrir céu. Só fala esse idioma quem está falando com o Supremo, com o Deus, como o Senhor Jesus falou, o Deus Todo-Poderoso. Então se refere a um Deus que tudo pode. E Deus diz, se você está com esse idioma todo, é porque você está crendo em mim. Então isso está sendo imputado para a justiça para você, e está saindo daqui como minha amiga, meu amigo, até isso se cumprir. Dá glória a Deus outra vez por isso. Temos 4 personagem, queridos, Josué. Porque aqui é transferência. Reparam que eu comecei em milagre, só da mão do Senhor Jesus, só da mão dele, para Talita. Fomos passando para manto repassado. Agora estamos tratando da unção repassada. Transferência total. Chamado, ministério, tudo. Está em Deuteronômio 34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A forma que Moisés tinha a tela aberta para falar muita coisa que o povo não entendia. O próprio Novo Testamento se refere a Moisés como alguém que falava porque ele via, mas ele não explicava. Agora o povo começou a ver que Josué tinha os mesmos sintomas. Ele era uma perfeita, não é réplica, mas continuidade. E foi muito fácil se submeter a ele, porque a linguagem é a mesma, as revelações são as mesmas, os discursos são intensos igualmente. Moisés era alguém que dava discurso de 6 a 8 horas, para quem não sabe. E agora você tem esse que está fazendo o mesmo. E tudo isso diz que foi por uma transferência de mão pública. Queridos, isso não basta. Eu já vi muita gente esperá-los ungir lá não sei o que para eles darem problema. Porque a unção põe para fora o que está escondido lá dentro. Aprenda isso. A unção é um fogo. E se lá dentro tiver água, evapora. Mas se tiver podre, vai aparecer tudo. Tem gente que esperou ser ungida para virar uma desgraça. Porém, aqui se impõe as mãos públicas e publicamente se evidencia o negócio para valer. Aí você me pergunta, por que funcionou aqui? Com outros 70 não tinha funcionado. Lá em Números 11, Moisés passou para 70, não funcionou. De 11 e 12, não funcionou. Mas aqui funcionou. E aí você volta na história, lá em Êxodo 32, olha que interessante. Em Êxodo 32, Deus deu ordens precisas. Deus foi, olha, enfático. Ele falou, eu quero, é uma exigência. Eu estou mandando. Então Deus está dizendo, está se referindo a uma porta de entrada, está dando como você vai se portar para receber tudo que vou entregar agora.
E ele diz: eu quero 70 sábios entendidos, vivendo confortavelmente, porque onde Deus deixou esses caras, foi além daquela região rochosa. Eles estavam perto do rio, os filhos deles podiam montar para eles cabanas, eles já viviam mesmo em cabanas, em tendas. Eles estavam com andarilhos. Em vez da tenda ficar lá em Israel, no arraial, fica aqui. Eles têm comida, têm todo o conforto necessário. Mas fiquem aí. Aí ele fala: porém, eu quero Moisés lá no monte. Ele não bebe água, não come pão, é um jejum comigo. Eu mantenho ele de pé. E nesse meio trajeto, ele fala: e Josué, no pé do monte. Outro jejum, porque ele é seco, não tem água, não tem comida. Fica no pé. Todo mundo pensa que Moisés está subindo, mas se anoitecer ele tem que voltar. Porque antigamente não tinha a matemática de hoje, os recursos de hoje. Então, não tem carro, não tem lâmpada como hoje. É perigoso. Então ele vai voltar, ele não volta. E de repente, leia para nós um episódio que prova o porquê que funcionou a transferência para Josué. Lembrando, Êxodo 32, nós vamos ler 17 a 19. 17 a 19, Êxodo 32. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Não existe passe mágico no reino de Deus. Deus não é bobo, o reino de Deus é justo, ele dá a colheita do que se planta. O reino de Deus inteiro é determinado como retribuição. Você ora, o reino te retribui. Você faz boas obras para Deus, o reino te retribui. Você dizima a oferta, o reino te retribui. Você perdoa, o reino te retribui. Agora lá está o cenário. Moisés não fica um dia, dois, fica 40. Sabe aqueles 70 sábios entendidos, podendo viver em cabanas, conforto, só ficaram ali, foram embora. Voltaram lá para Israel, se corrompeu todo mundo, XY, todos. Mas Josué nem está sabendo, porque ele nunca saiu dali. E você acha que 40 dias ficou fazendo o quê? Se queixando da vida, amaldiçoando o Covid, lendo o noticiário de como é que está a bolsa de valores atual? Estava lá orando. E Deus só de olho naquilo. Deus estava naquela hora olhando o pai espiritual e o sucessor. Ele estava dizendo assim: a orla do manto, ao pé do monte, quem toca agora é Josué. Olha ele lá. Deus não é bobo. Então na hora da transferência final, ela funciona. E aí muitos pensam: poxa, que injusto. Tenho certeza que Moisés só pôs a mão em Josué porque ele é rico. Só pôs a mão em Josué porque alguém deve ter dado uma boquinha e empurrado Josué na frente. O reino de Deus não tem idiotices, queridos. O reino de Deus, às vezes, tem pastor que investe uma vida no fulano. E na hora do poder do ministério, cai no irmão que está chegando agora. Porque Deus lá no fundão sabe quem que está procurando ele, quem que está falando com ele. Quem que está tendo encontros com Deus? Deus fala: não olha o que teu olho está vendo, porque nós estamos já chegando em Davi. Não veja o que teu olho está vendo, veja com o coração, veja como Deus vê. Dá para dar glória a Deus, queridos? Glória. O quinto personagem, Elias. Meu Deus do céu, Elias não era fácil, gente. O homem mais usado em poder, em fenômeno, colocou pavor no mundo, era Elias. Ninguém mexia com o homem. Não tinha rei, não tinha imperador que ousava perturbar o nome de Elias. Se Elias chega na frente do reino e diz: manda esse cara vir aqui fora, o cara vem pedindo perdão.
pode ser imperador, pode ser quem for. Como pode? Recentemente, falando de Elias, eu te trouxe pontos do Novo Testamento. Quem é Elias? O que ele é capaz de fazer. Mas aqui eu tenho um segredo. Porque Elias chega e diz assim: eu trago fogo do céu, estou te garantindo isso. Elias chega e diz: não vai mais chover. E só chove se eu falar de novo, estou te avisando. Já saiba que não vai chover porque eu estou falando. E só chove de novo se eu falar. E aí você pergunta: qual é o segredo desse homem? Como pode? Quem é esse homem que todos os reis árabes da minha cultura tinham medo dele, que não era árabe? Quem é ele? Não andava com estrutura militar respeitável, viajava sozinho, e não tinha imperador que tinha coragem de mexer com ele. E aí você vai em 1 Reis 17:1, você vê o aval. Um aval que está disponível, como diz lá em Hebreus 10, 19 e 20. Eu, o Senhor Jesus, abri um novo caminho para todos vocês. O menor, o maior agora pode entrar na presença do Papai do céu. João 4, o Pai procura esses filhos, filhas, que falam com Ele em espírito e em verdade, que tem um tempo lindo com Ele, que falam que amam Ele. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Leia para nós o segredo de Elias. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Como? Perante? Cuja face estou. Está aí o aval. Cara, eu vou te falar umas coisas que eu vou fazer com a nação inteira agora. E não vou precisar fazer 2 orações para isso. Eu só vou fazer uma declaração. Uma para lacrar e uma para reabrir o céu. Só uma. Sabe por quê, rapaz? Porque eu vivo com Deus. Onde você não vê, eu estou com Ele. Vocês não vão aplaudir bem forte, não. Você não vai dar um glória a Deus aí na sua casa. Você não vai deixar a vizinhança saber que é filho de Deus. E hoje o Senhor Jesus falou que o menor no meu reino é maior que Elias. Porque hoje, pelo sangue de Jesus, se abriu um novo caminho. Qualquer novo convertido chega todo ainda enlameado, todo cheio de podridão do mundo, de chagas, da lepra do pecado. Ele hoje mesmo já pode entrar e falar: Pai, estou aqui. Aí Deus fala: filho, que lindo. O Senhor falou isso na parábola. Ele falou: olha, o santarrão, o bonitão lá com cara de religioso, não sou igual aquele ali. Mas diz que aquele ali dizia: oh Deus, tem misericórdia de mim, eu não sei mais o que fazer com a minha vida. E Deus dizendo: filho, eu vou dar um jeito na tua vida. Confia em mim, eu vou fazer tudo novo. Você nunca vai sair de um encontro com Deus cabisbaixo. Nunca vai sair de um encontro com Deus sem esperança. Nunca vai sair de um encontro com Deus em depressão. Nunca vai sair de um encontro com Deus como os seres humanos te deixaram, como as notícias mundanas manipuladas te deixaram. Você sempre vai sair de mãos cheias. E com uma sentença: filho, filha. Aplaude Ele por isso, aplaude. Filho, filha. Sexto personagem, Davi. Por que funcionou tanto o poder de Deus na vida de Davi? Davi parte para o confronto de um duelo de gladiadores corpo a corpo. Ele pega um cara que é gladiador nato, cara maldito de quase 4 metros de altura. Vivência de 100 a 200 anos de idade. Tal de Golias, 6 dedos em cada pé. Olha a firmeza que o cara tem. 6 dedos em cada mão. Como lidar com um cara desse? E Davi vai e diz assim: eu vou te arrebentar, rapaz, porque você é folgado. Você acha que ele ganhou por quê? Porque ele falou essas coisas? Não, porque não existem frases mágicas ditas de última hora. Pastor, eu repeti tudo como um dia ouvi, sai em nome de Jesus tal, e o demônio me deu uma surra. Lógico, porque não são frases mágicas. Não é coisa que você puxa lá no saquinho de pipoca do dia e você refere. Agora, qualquer novo convertido que se dobra diante de Deus, fala: o sangue de Jesus tem poder. Nem Lúcifer em pessoa pode ficar no mesmo ambiente, porque o sangue de Jesus tem poder na vida dele. Glória a Deus.
E aí, Davi chega e diz: eu vou te arrebentar, você é folgado. Em outras palavras, traduzindo 2021, ele chamou o cara de folgado, falou: você fala demais, rapaz. Já que essa boca fala tanto, eu vou arrancar essa cabeça daí. Aí você não fala mais bobagem. Como pode? E aí você vai ver da onde surgiu Davi, da onde veio tanto poder. Foi só porque Samuel ungiu ele. Quantos outros Samuel ungiu? Samuel, para quem não sabe, ungiu antes de Davi, ungiu os próprios filhos que ele gerou. E Deus falou: esses dois caras são tranqueiras, Samuel, não vale nada, deixa para lá. A nação chegou para Samuel e falou: esses caras nem põem a mão na cabeça da gente, são tranqueiras, não tem neto de Deus, queridos. E Deus fala a Samuel: não são teus dois filhos, não. Você vai lá e vai ungir este. E aí você procura na Bíblia, Salmo 89, 19 a 24. É a sentença sobre a tua vida. O que você vai ler agora é a sentença sobre quem ora. Quantos aqui prometem que vão orar? Levante a tua mão. Quantos aí em casa, você aí em casa, não te vejo, mas Deus te vê. Levante a tua mão e diga: eu oro a partir de hoje. Você que ora, você tem uma sentença bíblica, irrevogável, uma sentença dada por Deus, ninguém pode remover. Pode abaixar a mão, vamos ler isso. Salmo 89, 19 a 24. Versículo 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, no meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Diga comigo: Deus encontrou. Deus o encontrou. E quando você vai no original, é Deus se referindo ao mato. Eu fui no mato e achei um menino me louvando lá, cuidando de ovelhas e me louvando. E eu fiz pacto com ele ali. Nem Davi sabia que ele tinha pacto com Deus. Davi, sabe por que ele louvava? Porque ele gostava disso. Então ele louvava. Ele não sabia que ele estava fazendo pacto com Deus. Davi se apegou a Deus porque os homens não queriam ele. Davi não era bem quisto nem pela própria família. E ele não tinha feito nada de errado. Era coisa de aparência, de nascimento. E aí era rejeitado. Então os homens, os seres humanos excluíam Davi. Ele, glória a Deus, recorreu aos braços de Deus. E esses encontros dele ficar louvando, Deus encarou como pacto. E fez pacto sem Davi saber. Quando Davi é chamado, não sabe para quê. Quando é ungido, não sabe para quê. Mas tudo funcionou na vida dele. Porque o crente que ora não sabe muita coisa, mas ele ora. Dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Mas você tem certeza do que você orou? Não tenho certeza de nada. Mas por que você orou? Porque é melhor orar. E Deus fala: era tudo que eu precisava. Que você ore, entregue para mim. Está lá em Marcos 4. O Senhor Jesus falou: meu reino é assim. Você chega, você joga a semente, que é falar com Deus, e você fosse e dormisse. Ou seja, entre aspas, morreu para aquilo. Você não lembra daquilo, está dormindo. Acordasse, voltasse, não sabendo como. A terra de Deus por si mesma já fortificou, te deu bênção, te atendeu, sentou por um. É o que Deus está te pedindo hoje. Aleluia. Ele está dizendo: tão somente te peço, encontro comigo. Apenas encontro comigo. E aí depois vai perguntar: por que a gente ora? Por causa disso. Continua lendo. Versículo 21. A minha mão será firme com ele. Nós oramos para Deus nos manter de pé, meu Deus do céu. O que mais? O meu braço fortalecerá. Pastor, há 20 anos que eu ando com você, 30. Olha, não respondo. Eu respondo de 30 para cá. De 27 de casado eu respondo. Tem uma mulher me vendo lá. Pergunta para ela assim: 27 anos me viu um dia depressivo, um dia para baixo, um dia querendo grudar numa cama por conveniência. Pergunta, só vai achar. Pergunta para os líderes que andam comigo desde o Automóvel Clube Paulista. Não tem um dia que eu subi cabisbaixo. Não tenho pastor, glória a Deus que eu tenho o Senhor Jesus. Não tenho pastor, não tenho quem me guie pela mão, não tenho quem me oriente, não tenho. Estou de pé há 27 anos com mulher me vendo todo dia. E olha que o negócio é todo dia mesmo. E aí? De onde vem isso? Oração. Não escuto pregação de ninguém, meu Deus do céu.
Me fala o pregador, glória a Deus, eu fico tão feliz quando sei que tem um pregador poderoso. E eu falo, mas eu não sei quem é. Não sei mesmo. Não sei, eu cumprimento às vezes o homem que mais Deus está usando no Brasil, eu não sei. A paz, irmão, glória a Deus, eu não sei nem quem é. Pega lá, uma vez, um jogador de futebol da seleção brasileira. Eu estou lá profetizando para ele, chamei num canto, dei uma surra nele, que ele era um vagabundo, sem vergonha. Eu falei, Deus está falando que você vai para o inferno, você arruma a tua vida, rapaz. Você não sabe quem sou eu? Privilegiadamente não. Eu sou jogador da seleção brasileira. Ele não falou com orgulho, falou com carinho. Eu fiquei até arrepiado, falei, nossa, eu sabia como era em pessoa o jogador. Agora eu já sei, mas o recado é esse aí. Não sei, não olho TV, não assisto jogo de futebol, não assisto porque o Líbano vai perder mesmo, é uma porcaria. Não ganha nem da Angola, então. E agora? Como é que eu estou de pé? Porque tem cara que está de pé, não é nem pela oração, porque o time dele anda ganhando direto. Eu já vi isso. Eu nem esse privilégio tenho. E como é que eu estou de pé? Se chama encontros com Deus. Ele me equilibra inteiro, Ele me restaura, eu estou ficando torto, vai lá, me reajusta, me devolve. Eu volto já numa boa, já dando ordens, comandando, ensinando, malhando, querendo viver, querendo fazer piada. E você dá glória a Deus por isso. E esse tem que ser o ritmo da sua vida. Porque esse ritmo, na vida da tua pastora, eu não interfiro. Na minha, ela não interfere. Quando ela vai orar, pergunta se na vida inteira dela ela foi orar. Se eu bater na porta, pergunta. Em 27 anos de casados. Nem ela bate na minha, nem eu na dela. Não importa o horário, às vezes ela é de noite, está lá orando, está lendo Bíblia, tá. Nunca, jamais, porque ninguém pode interferir. Entenda que você tem muita mulher querendo fazer do marido o seu Deus. Toda a tua alegria está dependendo desse, às vezes, não é sempre, às vezes é um fedélio, fed, sabe o que é fed? Fedélio e fedorento, junta os dois da fed. E você está dependendo toda a alegria desse infeliz. Então ele apronta, acabou tua vida. Então teu Deus, você anda se encontrando demais com esse cara. Está na hora de se encontrar com o Senhor Jesus. Porque se encontrasse com o Senhor Jesus, não estaria desse jeito. Você teria pena do cara e não drenaria a tua alegria por culpa dele. E vice-versa. Pastor, mas é meu filho que está aprontando. Dói. Mas se você tivesse encontro com Deus, você não estaria em depressão. Você olharia para o teu filho com garra de resgate e não em depressão. Porque não pode faltar o contato mais importante da tua vida. O contato com Deus tem que vir antes do teu grande maridinho, antes da maravilhosa esposa que só anda dando trabalho, que às vezes ela também pode ser uma sucuri. Tem algumas que são. Sucuri, desculpe, eu acho que foi pesado. Jiboia. Tem algumas que são. Você não pode mais depender da tua alegria disso. Tua alegria não pode mais depender do chefe. Hoje ele me maltratou tanto, ora por mim. Tudo bem orar por você, porque o cara lá, o Fed é o chefe. Vamos orar, mas vamos viver nessa até quando? Até quando o chefe vai determinar se você é uma pessoa feliz? É essa a pergunta que eu faço. Nós não estamos falando de um dia, nós estamos falando de algo permanente. E o permanente é só Deus. Porque Deus vai te equilibrar, vai te arrumar, vai te dar o banho que precisa e vai dizer, vai que eu sou contigo. Um dia, várias vezes já me deu vontade de fazer isso. Subir na varanda, segunda-feira, e falar, segundou! Porque para o mundano é sextou, agora é cachaça, é pitu. E para nós é segundou, porque se você não come, eu no treino, eu tenho que comer muito à noite. Porque no dia seguinte eu não rendo se eu não comer. Imagina um crente que comeu de manhã a palavra, dormiu à noite a palavra. Imagina o estado que ele acorda segunda para produzir, para andar com Deus. Para nós é segundou, gente. Dá glória a Deus bem forte aqui. É o segundou mesmo. Segundou, agora vou com tudo. Me alimentei, agora estou bem. Me encontrei com Deus. Ontem eu estive na igreja. Fiquei focada, eu estou legal. Glória a Deus, aplaude ele, aplaude. E Deus diz, eu tenho alguém que eu chamei. E a minha mão é firme sobre você que ora, meu braço te fortalece. 22. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Promessa para quem ora. Deus diz, eu compro tua briga, não importa com quem. Continua. 24. A minha fidelidade
e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Aplaude ele, ele está falando de você. Porque Davi já passou, agora é a gente aqui. Está falando de nós, queridos. Vem aquelas más notícias. Ninguém aqui tem sangue de barata, diabo desgraçado. Ouvimos cada coisa. Ouvimos terror muitas vezes. Olha, está vindo aí que você se prepara, que não vai ficar nada no lugar. Que será de nós se não corremos para os braços de Deus, amados? Agora, quem tem constância no encontro com Deus, está desse jeito aqui. Está firme, está amparada, está forte, está um leão. Porque já conhece o Deus que serve. Sétimo, último modelo, o maior, suprassumo modelo, Senhor Jesus. Que autoridade! Eu quero te falar só de um milagre, porque esse é unitário. Esse, quem chamou o milagre invalidou. Esse, quem teve particular com o Senhor Jesus, teve um outro particular público dizendo: preciso te desestimular. Ela pediu para ele ressuscitar Lázaro. As duas, uma insistiu bem, foi no particular. Gerou-se um milagre. Vamos fazer. Publicamente ela corre para ele. Em João 11, 39 a 45, ela diz: não dá para acontecer, não faça. Ela desestimula o Senhor. É um caso único que temos aqui. Leia isso. João capítulo 11, versículo 39 a 45. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Desestimulou, corta, não precisa, já era, já foi. A mesma que no particular gerou um milagre, e se gerou, vai receber. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Por isso que te falei, nem que esteja capengando, o milagre vem, porque ele é oriundo de um encontro com Deus. Continua. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Não só com ela falando desse jeito, eu ainda vou ressuscitá-lo, como eu sei que o Senhor sempre me ouve. Que lindo. O Senhor falando: Pai, eu já sei, não há o que eu peça que o Senhor não faça. Eu já sei que o Senhor me atendeu. Continua. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E aí ele chamou Lázaro, Lázaro saiu para fora, a turma creu. Qual é o segredo? Terminamos em Mateus 22, 37. Está aqui o segredo. Qual era o segredo do Senhor Jesus, que mesmo desestimulado, o milagre ainda faz? E ele afirma: não há nada que eu peça que meu Pai não vai fazer. Tem gente que me fala: mas pastor, o Senhor não falou tudo que eu pedi ao Pai, Ele me dará? Ele não me dá. Então, você anda tendo os encontros com o Pai Celestial como o Senhor Jesus tinha? Porque mais encontros tiver, mais você é um Jesus na terra. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Então o Senhor, com esse versículo, Ele nos dá a chave. Ele nos diz, nos afirma que poderíamos chegar a dias em que Deus não nos negue mais nada. Leia o versículo para nós. Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como eu posso amar a Deus desse jeito, se eu não tenho particular com Ele? Tá liga uma conversa dessa? Não. Quantos querem orar? Você vai receber um poder agora. Você não vai contar com suas forças. O Espírito Santo vai soprar um fogo em você. E você vai ter fôlego para querer falar com Deus. Quer isso? Levante a mão. Quer isso na tua casa? Levante a mão. De mão levantada, diga para Ele: Senhor Jesus, o Senhor é o meu exemplo em tudo. Eu quero ser como o Senhor foi aqui na terra. Por favor, ensina-me a orar. Empurra-me a orar.
peço perdão ao Senhor se não tenho tido comunhão o suficiente. Peço perdão ao Senhor se tenho deixado a desejar na nossa comunhão. Senhor Jesus, o Senhor é o meu modelo em tudo. E hoje eu tomei uma decisão de seguir o Senhor nesta busca pelo Pai. Diga: amado Espírito Santo, toda a minha vida está nas tuas mãos. Por favor, abraça-me. Ensina-me a orar. Eu peço perdão se tenho me distraído demais, se tenho dado mais valor a notícias do mundo do que ao Senhor. Peço perdão. A partir de agora eu me entrego por completo nas tuas mãos. Ensina-me a orar, ajuda-me a orar. Pai amado, Pai celestial, eu vou procurar no mundo inteiro e não vou achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu estou de volta. Diga para Ele: teu filho, tua filha está de volta. Eu peço perdão se não tenho buscado o Senhor como deveria, se soltei a tua mão, mas a partir de hoje tomei a minha decisão. O Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Eu e a minha casa já somos do Senhor, serviremos ao Senhor. Abre as tuas mãos, último gesto, diga: eu tomo posse de tudo que o Senhor me dará como seu filho, por este mimo que a palavra de Deus me garante. Eu e a minha casa não terminaremos como o mundo anda dizendo. Nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude o teu Senhor, aplaude, amém, amém. Graças a Deus, amém, amém. Hoje, queridos, o Senhor me deu algumas visões. Uma delas, Ele me mostrou uma chave. Muitos anjos seguravam chaves. E o Senhor me falou: filho, eu vou inaugurar um tempo novo na vida do meu povo. E eu estou trazendo uma profecia que o Senhor me deu hoje para entregar. Ele me falou que o tempo do avivamento se aproxima, como todos nós sabemos disso e não temos uma dúvida sequer. Ele me falou: eu vou entregar ao meu povo tudo que eles já têm me pedido, que seja de acordo com a minha palavra. De acordo com a palavra tem coisas boas. E para isso, eles precisarão de uma coisa que eu estou inaugurando agora. Ele não falou inaugurando, ele falou intensificando. Ele falou: muitos me dizem, eu não sei ouvir tua voz, fala comigo. E o Senhor me falou: eu vou ensinar eles agora a ouvir a minha voz. E nesta hora eu vi os anjos entrando com as chaves. Eles corriam nas casas, corriam. Eu nunca vi uma corrida tão alegre, queridos, porque esses anjos não eram de guerra, não estavam vestidos com roupa de guerra, era roupa de serviçais. E eles correram com alegria e abriam as portas nas casas. E o Senhor me falou: olha o que acontece quando o povo for falar comigo em casa. Então a primeira palavra que Ele mandou dizer, e eu estou dizendo para o Brasil, para todo o povo de fala brasileira, não importa em que lugar está alocado no mundo agora, o Senhor está te pedindo para entrar na presença dEle, que você vai aprender a ouvir a voz dEle, porque Ele está inaugurando uma coisa intensificada de ouvir a voz de Deus, e agora nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus, por causa de tudo que vai ser liberado agora. A segunda coisa que Ele me falou, tudo bem, agora as notícias estão falando, esse Covid está no fim mesmo, acabou, o Senhor já liberou os anjos já entraram em laboratórios para clarear a mente das pessoas,
e em breve vai estar extinto. Os filhos do diabo estão dizendo que estão preparando uma coisa pior que Covid. E pode esquecer essas bobagens. O relógio de Deus já está começando a andar para nos arrumar a vida, para nos mandar para o avivamento em seguida. Mas o Senhor falou: diga ao meu povo, fala brasileira, não sei como Deus vai levar essa profecia até você, mas Ele me falou para que a prosperidade que vai ser liberada agora não corrompa a sua alma. Não coloque o coração na saúde física que Ele vai te dar, na família estável que Ele vai te dar e nas coisas materiais que Ele vai te dar. Essa riqueza desse triângulo não pode desviar você da atenção primária em Deus. Quantos dizem amém a isso? Porque quando Deus abençoa, o Senhor Jesus falou em Mateus 5,48, Ele abençoa maus e bons, porque o mal recebe do bom. Se o bom está com dinheiro, Ele dá emprego para muitos até maus. Então, o Senhor foi enfático comigo, para que os bons, o seu povo que vai receber patrimônios, vai começar a receber as orações atendidas agora. O tempo que está entrando é muito bom, igreja. Ele falou para que não se ponha o coração nesse triângulo aí. Olha como minha família está, como eu sempre quis, tudo se arrumou. Olha a minha saúde, olha as finanças. Não ponha o coração nisso, porque isso não é estável, não é durável para quem abandona Deus. Esse é o recado que Ele mandou te entregar. Mas quem no pouco for fiel, no muito vai ser colocado. Terceiro recado que o Senhor me falou, que Ele tem posto uma fome muito grande da palavra dEle nos corações. Que tem pessoas, Ele falou para mim: filho, tem filhos estranhando porque andam com tanto desejo de ouvir a minha palavra. Diga para eles. Então estou dizendo, estou replicando. Ele disse: diga para eles que eu estou colocando esta fome para voltar o meu povo na palavra, porque o poder que vai ser liberado agora vai ser tão grande que eles vão precisar ter muita palavra em si para se manter de pé. E o Senhor me mostrou na hora como se fosse um estômago, mas não era estômago, era como se fosse pulmão se abrindo assim, mas em formato de estômago. E o Senhor me falando: eu estou aumentando a capacidade deles de se alimentar, para que se acostumem com isso. E Ele me mostrou algumas pessoas dizendo: puxa, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu termino de ler a Bíblia, eu nem almoço, que eu estava com fome e perdi a fome. Lógico que não é para comer, mas o Senhor está mostrando o quanto é verdadeira a frase quando diz em Mateus 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que alguns até no plano físico andam perdendo a fome. Puxa, comi, agora li a Bíblia, agora vou jantar, ai, perdi a fome. Lógico, não é para comer, mas você está entendendo o recado, porque o Senhor está aumentando o estômago espiritual nosso, está nos dando muita aliança com a palavra. E Ele me falou que o conhecimento, o dom do conhecimento vai ser muito liberado agora. Você se prepare, porque o Senhor vai começar a falar coisas na palavra com você. Mas eu não sou pregadora, porque estou recebendo pregação pronta que vem na minha mente. Para o que está fazendo e anote. Deus não vai te dar isso se não é pelos dias que estão chegando em seguida. E quando Deus te confere o espiritual, é porque o material está chegando primeiro, igreja. Quando Deus começa a te mostrar o que Ele vai fazer no espiritual na tua vida, como fez com Abraão, primeiro Ele te empurra as coisas materiais, Ele te prospera para te manter no foco no que vai vir em seguida. Abraão recebeu o material, depois veio todo o espiritual na vida dele. E na tua vida vai ser a mesma coisa. Aplaude a Deus, aplaude em nome de Jesus. Davi herdou as coisas materiais, depois ele estabeleceu o tabernáculo, etc, etc. E na tua vida não vai ser diferente. Quarta coisa, o Senhor falou para repetir, sobre gente muito má. Tem gente que faz pacto com Satanás, porque ele promete para essas pessoas, ele mesmo está no inferno, mas ele promete que vai levá-los a um reino, que eles vão reinar, umas baboseiras lá, coisa de gibi, de historinha infantil, e eles acreditam, porque eles não têm Espírito Santo, acreditam em qualquer baboseira, e eles trabalham para os demônios, e eles andaram fecundando muita coisa que tem a ver com alface, com legumes, e carne bovina, e é uma coisa que ainda os nossos testes de hospital não detectam. São coisas que eles produzem, vírus, e lançam, vendem, e às vezes são empresas de grande porte, te vendendo, já vi coisa de linguiça, não estou dizendo que todas, mas já vi, eles implantam, porque Deus mostrou, eles põem, vai te vender a linguiça, eles impõem, porque Satanás manda eles fazer isso, eles têm que roubar, matar e destruir, senão ele arrebenta eles.
E o Senhor me falou: meu povo não está abençoando o seu mantimento. Ah, mas pastor, Deus não me dá todo o poder. Dá. Mas e teu irmão que nem crê em Jesus Cristo? Por que você não blindou a vida dele na hora de ungir o alface lá? Ungir que eu falo assim, orar pela despensa, colocar azeite na porta da casa. Toda vez que Deus mandou a gente fazer isso, queridos, toda vez que fizer uma compra, abençoa aquilo. Todo mundo diz amém, amados. Hoje o Senhor foi enfático comigo no tema. Ele falou: alguns do meu povo ainda estão sofrendo, porque o que eu lhes prometi foi lidado com a oração e com conhecimento. Sem conhecimento o povo é destruído. Então que é para abençoar, para ordenar, e pronto. Nem que com uma coisa mortífera. Como abençoou? Não lhes fala dano algum. Aplaude a Deus por isso, em nome de Jesus. Não é para se estressar. No guarda-roupa, põe a mão no teu guarda-roupa, dos teus filhos, nos brinquedos. Faz isso, faz sistemático. Você não recebe salário, entre aspas, uma vez por mês? Faz uma vez por mês. Faz a faxina na tua casa. Outro ponto que o Senhor foi enfático, sobre relacionamentos. O Senhor tinha me falado, um tempo atrás, que os homens, Ele falou de uma gama de homens, que a mulher já aguentou de tudo, não tem mais jeito. E onde essa mulher já falou: pode encher suma da minha vida. E o Senhor falou um tempo atrás, que era para dar 2 meses, assim, você não aguenta mais nem ver ele, nem o nome dele, me dá 2 meses, porque é você, mulher, dando para Deus 2 meses, porque talvez Deus traga nele uma cacetada lá, e o cara se arrebente, não sei, numa UTI, clame por Deus, e ainda o resgate seja para ele voltar para o convívio feito gente, algo do gênero. O Senhor me falou hoje que essa janela está fechando. E Ele me falou que eu dizendo isso, Ele levaria isso para muitas, mas muito mais para muitos. Homens que brincaram demais no seu casamento, causaram muita dor às esposas. E o Senhor não pode deixar as orações delas cair no lixo. E se não houver conserto, o Senhor vai ter que passar um arrastão. E o que é o arrastão? Deus não vai te ferir de doença, já tem demônio para fazê-lo. Deus não vai matar você, já tem demônio para fazê-lo. Deus tira a mão. Então esses 2 meses estão findando, para as esposas que falaram: tá bom, vou dar a última das últimas chances, se ele voltar transformado, cheio do Espírito Santo, eu aceito, senão pelo amor de Deus, nem quero lembrar que ele um dia existiu. O Senhor manda avisar essas mulheres que esses 2 meses já estão findando, agora, nesse mês termina isso. Mas muito mais hoje o recado é para os homens. Agora, como os anjos vão levar para esses homens, eles vão levar, eles sabem. Tem anjos que trabalham com pulverização da informação do reino, eles vão levar. Mas mulheres, talvez no último dia, você tenha um homem lindo, cheio do Espírito Santo, você vai dizer: nem parece que é aquele gambá lá, não parece, porque Deus mudou ele. Só para você se abrir, tá bem? Outro recado que eu recebi, estando dentro do escritório agora, antes de vir para cá. O Senhor me mostrou, assim, Ele me falou, isso agora há pouco no escritório, como eu já falei. Ele me mostrou pessoas, vou dar um exemplo, Ele não falou esse exemplo aqui. Teve uma loja de armarinhos, e essa loja faliu. Então Ele me falou: filho, diga para o meu povo que na prosperidade que eu vou levar agora, tem muita ressurreição. Porque quando a pessoa teve loja de armarinho e faliu, ela entende que para o resto da vida não trabalha mais com armarinho. E é onde você se engana muitas vezes. Para que você ore a Deus e abra teu coração, porque o Senhor vai fazer muita ressurreição. E ali no escritório Ele me falou: filho, alguns vão dizer: mas o Senhor não me protegeu, aquilo até fechou, por que agora vai reabrir e vai florescer? Porque antes era um tempo, agora é tempo de liberação global. E aí Ele me deu o exemplo, Ele falou para mim, Ele falou: olha, nós temos a história de uma tal de Noemi, saiu de Jerusalém, saiu do centro da vontade de Deus, porque não tinha pão, e ela caiu no colo dos demônios em Moabe, lá onde perdeu o marido, filhos, se desgraçou, e lá sabe o que ela ouviu falar?
que Jerusalém estava farta, próspera, porque o Senhor tinha trazido prosperidade e tinha dado pão. Então o Senhor está falando que no reino dele agora vai haver uma liberação global. É um exército de anjos que vai abrir as portas para muitos se abrirem novamente e chamar à existência aquilo que você já sabe fazer, aquilo que você já domina, mas que enfrentou consequências dos quintos dos infernos, uma guerra mais forte que você, te obrigou a retroceder. Agora o Senhor vai te fazer avançar, e dá glória a Deus e aplaude a Deus por isso. Muitos filhos, o Senhor está me falando isso nesse instante, nas casas, ociosos, não importa a faixa etária, não têm recebido a devida atenção dos pais para manuseios, para coisa profissionalizante. Muitos pais, agora o Senhor está se referindo ao povo dele, não está falando com os do mundo, tem apenas assim, eu tenho que segurar meu filho, para ele não aprontar, para ele não quebrar as coisas em casa, para ele não ter tédio, quando na verdade o Senhor tem liberado anjos nos lares para abrir a mentalidade dos filhos em tempo ocioso, para aprender manuseio, coisa que se faz com a mão, e para aprenderem coisas profissionalizantes, curso, inglês, sei lá. E o Senhor está falando para o povo dele, que é para lembrar da palavra que diz: os teus filhos serão ensinados do Senhor, e por isso grande será a paz deles. Esses ensinados do Senhor são anjos que trabalham com a mentalidade infantil e adolescente, e eles querem atraí-los a aprendizado, porque Deus, quando trabalha conosco como príncipes e princesas dele, Ele imagina que somos pessoas que queremos conhecer, saber, aprender, e o Senhor diz que muitos do povo dele não estão transferindo para os filhos, estão simplesmente segurando e monitorando para os filhos não fazer coisa errada, quando deviam correr para dizer: filho, aprenda isso, vamos aprender juntos isso aqui. E os anjos do Senhor vão colocar prazer na criança, no adolescente, para que dê sequência, porque os anjos vão dizer: você mais fazendo isso, você é mais útil, olha, você está aprendendo, vão ter o prazer de aprender, de crescer, e com isso nós vamos ter uma geração que conhece mais, uma geração mais sábia, porque o Senhor falou em Lucas 16, em muitas circunstâncias os filhos do mundo são mais inteligentes na sua geração do que o meu povo, e isso o Senhor diz para a sua geração nos lares, para a gente tomar cuidado com isto. Último recado, o Senhor, vamos abrir as mãos, queridos. O Senhor me mostra uma chuva caindo, e nela tem gotas de azeite e uma coisa partícula, eu estou falando de partícula do sangue do Cordeiro, mas eu vejo assim, azeite com uma partícula que mal se vê, do sangue do Cordeiro, e o Senhor me diz: eu estou quebrando definitivamente da geração antiga a transferência da maldição para a geração de hoje, a maldição familiar, a maldição de tudo que você carregou de familiares até hoje. O Senhor diz: o meu povo agora vai entrar numa nova terra prometida, vai entrar numa prosperidade nova, vai entrar numa estrutura nova, vai vir com mais conhecimento do que as gerações dele passadas, e vai vir com mais poder para o avivamento. Eu estou agora cortando os vínculos da maldição familiar antiga, e Ele me mostra como o povo saindo do Egito e indo para águas novas, e o Senhor me mostra como no deserto, os familiares que se corromperam, que se diziam de Deus, Deus tirou a geração deles e fez entrar na terra prometida, quebrando o vínculo da maldição de pais que se perderam. O Senhor está te pedindo algo, para chegando na tua casa, dobrar o joelho e fazer uma oração ao Senhor, dizendo: Pai, eu creio na tua palavra, eu sou teu filho, eu sou tua filha, e eu estou hoje revogando todo lixo, toda maldição que vem de passados para mim, eu estou revogando, porque hoje eu entro na terra prometida. Dá para dar glória a Deus, queridos? Abre as tuas mãos, diga: eu recebo o poder para impor as mãos na minha família, libertar maus e bons de toda maldição repassada. Eu não luto mais contra a maldição hereditária, eu sou liberto, liberta, pela unção e pelo sangue do Cordeiro, vertido na cruz por mim.
Eu sou livre e recebo poder para libertar minha família inteira. Em nome de Jesus. Agora vamos validar algo juntos. Vamos dizer: eu ligo no céu e na terra, na minha casa, na minha vida, as palavras proféticas de hoje. Eu recebo poder para orar, para lutar pelos meus, para gerar fome e para despertar os meus pequenos para os manuseios, para cursos. Eu recebo poder para ressuscitar projetos financeiros prósperos. Eu recebo, para quem teve loja, diga: eu recebo minha loja de volta. Eu recebo fé para voltar a me alegrar naquilo que um dia passou. Diga: eu recebo poder para faxinar a minha casa. De todo o alimento que entra ali, eu recebo poder para limpar a minha casa. Eu recebo poder para me levantar em Deus, ser próspero e puxar a minha família junto. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra, de hoje para todo sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. A live agora com a primogênita pastora Andréia, serva do Senhor, mãe espiritual, profetiza. Agora é contigo. Igreja Casa Firme, cuidando de você. Fique conectado com nossa igreja.